mais uma viagem na história, né? Estamos iniciando a correção do PET 5, semana 2, cujo tema é ditadura civil-militar, né? Principalmente falando aí sobre o golpe militar. A nossa atividade começa aí, né, com uma introdução que fala: no final da primeira metade da década de 60, o presidente João Goulart fazia promessas de reformas de base, que ameaçavam os interesses de muitos grupos sociais. Os militares, apoiados por uma parcela da população, tomaram o poder. As tropas saíram de Minas Gerais em direção à cidade do Rio de Janeiro. Com base no tema dessa semana, responda as questões abaixo. A letra A pergunta o que é um golpe de Estado. Gente, golpe de Estado é quando ocorre que um governo estabelecido por meios democráticos e constitucionais é derrubado de maneira ilegal, né? Portanto, é uma forma que diz respeito aos processos democráticos de eleições diretas e também às leis de um país. A letra B, né, tem o enunciado: durante o regime militar, pouco a pouco, as liberdades democráticas foram interrompidas. Esse período foi marcado por contradições, perseguições, mortes, torturas e violação dos direitos humanos. O regime apoiou-se na repressão e durou mais de 2 décadas. Caracterize esse processo histórico completando o quadro abaixo. Tem um quadro, né? O quadro tem aí primeiro, período em que ocorreu. A ditadura civil-militar, ela ocorreu de 1964 a 1985, durando aí 21 anos. Grupos que apoiaram o golpe militar. Gente, quem apoiou o golpe militar foi os setores mais conservadores da sociedade. Seriam os grandes proprietários rurais, a burguesia industrial de São Paulo, grande parte das classes médias urbanas, os anticomunistas e alguns setores conservadores da Igreja Católica. A próxima pergunta: grupos perseguidos pela ditadura. Todos os opositores do regime foram perseguidos pela ditadura. Eles eram, em suma, comunistas, estudantes, professores universitários, guerrilheiros, alguns militares, artistas, escritores, todos, né, que eram chamados por eles aí de subversivos. Temos aí a próxima: principais políticas adotadas pelo regime. A ditadura militar governou especificamente através de atos institucionais. Os mais famosos foram o AI-1, que é o fim das eleições diretas, o AI-2, que adotou aí o bipartidarismo, né, e concentrou poder nas mãos do executivo, o mais famoso de todos, o AI-5, que fechou o Congresso, decretou estado de sítio, cassou mandatos. A ditadura também promoveu censura dos meios de comunicação, tortura dos presos políticos, restrição ao crédito, aumentou as tarifas do setor público, conteve, né, o salário e direitos trabalhistas, reduziu a inflação, criou grandes investimentos em infraestrutura. Esse período aí, né, onde ocorreu essas ações, ficou conhecido como milagre econômico. A partir daí, nós temos a próxima pergunta: resultado e consequências do regime militar. Se nós observarmos, o regime militar deixou como herança o aumento exorbitante da dívida externa, a dependência brasileira por empréstimos externos, né, que o Brasil começou a fazer, intensificou a desigualdade, trouxe maior concentração de renda, aumentou o índice geral de pobreza, aumentou desenfreadamente a inflação, gerou mortes violentas, muitas torturas e perseguições, criou obras faraônicas interminadas e também desperdiçou bastante o dinheiro público. Nós temos aí, né, o Pensando Historicamente, para você refletir sobre algumas questões, a importância das fontes históricas para desvendar aí vários crimes da ditadura. Temos aí a atividade 2, acompanhe o roteiro ilustrado abaixo e faça o que se pede. Esse roteiro ilustrado foi pensado para facilitar seus estudos. Assim você conseguirá compreender melhor na medida em que for respondendo o que se pede. A pergunta 1 aí da atividade 2 é o que é política externa. Política externa é um conjunto de ações e medidas definidos, né, por um governo de um determinado país com o objetivo de direcionar as ações políticas que esse país vai ter no exterior. Número 2. Quais as modificações promovidas pela Lei de Imprensa e Lei de Segurança Nacional?
Gente, a Lei de Segurança Nacional, na verdade, é um documento legal que os países instituem para regular regras concernentes à ordem, à segurança e aos movimentos contra a ordem. Na ditadura militar, o decreto de 13 de março de 1967 incluiu os atos de oposição e de antagonismo ao governo como crime de segurança nacional e seria julgado, principalmente aí pelo governo. Também a lei de imprensa, foi sancionada em 9 de fevereiro de 1967, restringindo a liberdade de imprensa, determinando que para, por exemplo, programas de televisão funcionar, tinha que ter aí, o aval ou a rúbrica aí dos censores. Só era permitido funcionar, só ia ao ar os programas que a censura permitia. Número 3 pergunta: o que é um ato institucional? Gente, os AIs, como ficaram conhecidos, constituíam decretos com poder de constituição. Foram usados, no caso, para legitimar e legalizar os atos políticos e as ações da ditadura militar. O número 4. Por que podemos dizer que o AI-5 reduziu as liberdades democráticas? O AI-5 foi o mais cruel de todos os atos institucionais. Por quê? Porque deu plenos poderes ao presidente para ele fechar o Congresso, para intervir nos estados e municípios, ele adquiriu o poder de cassar mandatos, suspender direitos políticos, ele proclamou estado de sítio, ele podia apreender os bens do cidadão, proibia inclusive o habeas corpus para quem fosse acusado de crime político e de crime de segurança nacional. Então o AI-5, ele colocou todos os poderes na mão do executivo, tirando todos os poderes e toda a liberdade da população. Número 5. Por que chamamos esse período histórico de ditadura civil-militar? Ditadura, por quê? Porque era um governo não democrático, que foi iniciado aí com um golpe, não foi iniciado pelas vias democráticas, o povo não tinha uma liberdade de expressão e esse governo era conduzido pelos militares. Civil, porque foi apoiado por uma parte da sociedade civil, os setores mais conservadores, como nós já falamos aí. O número 8. Caracterize o processo histórico que ficou conhecido como milagre econômico. O milagre econômico, tão falado e tão defendido aí pelos apoiadores da ditadura, na verdade foi um período que foi de 1968 a 1973. Esse período, o PIB do Brasil avançou muito, chegou a 14%, um índice considerado muito alto. Porém, esse surto aconteceu principalmente por causa da redução de salários, redução dos direitos trabalhistas, restrição do crédito, investimento em obras faraônicas. Então, no final das contas, o preço pelo crescimento desse PIB foi muito grande, porque após esse surto chamado de milagre econômico, houve aí uma grande retração da economia e um grande aumento da inflação. Número 7. Quais os partidos políticos existiam nesse período? Liste algumas de suas propostas. Nesse período da ditadura, inicialmente existia o pluripartidarismo. Depois, aí a partir do AI-2, foi criado aí 2 partidos, o Arena e o MDB. O Arena e o MDB foi formado principalmente com parte do PTB e do PSD, o Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. O Arena era a Aliança Renovadora Nacional, era considerado aí o partido favorável ao governo, apesar de ser dividido e ter alguns setores que eram mais moderados e ter alguns setores que eram mais conservadores e apoiavam indiscriminadamente a ditadura. O MDB, que depois virou PMDB, era o Movimento Democrático Brasileiro e era uma oposição moderada. Na teoria, esse MDB era dividido em autênticos e moderados. Tinha aqueles que eram moderados e aqueles que queriam realmente radicalizar e acabar com a ditadura. Nós temos aí o número 8. A campanha pelas diretas já se espalhou pelo país. Quem participava, como e o que reivindicava. Gente, as diretas já foi um movimento político de cunho popular. Ocorreu no Brasil aí em maio de 1983, iniciou e foi até 1984. Esse movimento reivindicava a retomada de eleições diretas para presidente da República, porque desde o golpe de 64 que não havia eleições diretas para a presidência da República.
Esse movimento foi baseado aí em passeatas e comícios, e quem participou foi vários partidos políticos e representantes da sociedade civil, artistas, intelectuais, estudantes, né? Esse movimento era com esse objetivo. Lembrando que teve eleições, né, após aí as diretas já foi um movimento vitorioso. 1985 não foi eleições diretas, né, mas após aí 1985, a eleição de Tancredo e o governo de Sarney, teve as eleições diretas para presidente, e o presidente eleito foi Fernando Collor. Atividade 3. As charges são, em geral, trabalhos artísticos veiculados em panfletos e jornais. Elas são características por apresentar uma crítica social sobre algum tema específico. Também elas são importantes fontes históricas na medida que podem ser interpretadas como produtos de um tempo histórico. Observe atentamente a charge abaixo, publicada em 2010 pelo artista Latuf. A obra guarda relações importantes entre o passado e o presente. Relacionando os contextos históricos diferentes, o artista lida com a memória em disputa em torno dos significados da ditadura militar no Brasil. Letra A. O que você observa na charge? A charge está mostrando aí que o passado da ditadura militar vem sendo esquecido, né? Tem aí no balãozinho vários golpes, vários crimes que a ditadura cometeu. Tem um militar aí que está apagando esses crimes, né? E o Brasil está ao lado aí, representado pelo mapa, envergonhado. Qual a crítica social ela constrói? Ela constrói a crítica de que os crimes da ditadura estão sendo apagados, né, da memória do brasileiro. E tem alguns setores aí, principalmente o Exército, contribuindo para que esses crimes venham a ser apagados. B. De que forma podemos relacioná-la ao período da ditadura civil-militar? Está totalmente relacionada. A charge se refere ao esquecimento, né, que os crimes da ditadura, os crimes ocorridos no período da ditadura civil-militar, vêm sofrendo por parte da sociedade brasileira. Letra D. Como podemos relacioná-la à questão dos direitos humanos? Está muito relacionada, né? Os crimes que a ditadura cometeu são considerados um desrespeito aos direitos humanos. Se eles vêm sendo esquecidos, então está tendo aí um descaso no Brasil, né, pelos direitos humanos, porque pela lei dos direitos humanos, esses crimes deveriam ser julgados e os que cometeram ele deveriam ser condenados aí, né, por terem cometido crime contra a humanidade. Pessoal, terminamos a correção aí da semana 2. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí nessa trilha do conhecimento. Fiquem com Deus. Até uma próxima viagem na história.